Olá, tudo bem? Como vocês estão? Passaram esses dias? Espero que estejam todos bem, no amor e na graça de Deus. Claro, a gente passa às vezes por algumas lamentações, mas esse é o nosso dever de nos levantarmos, seguir em frente, sempre buscando em Deus as forças para seguir, buscando na palavra dele, buscando na verdade dele, o que ele deseja para a nossa vida. Hoje eu quero que você se concentre nesse texto, onde a gente vai aprender muito do Senhor, o quanto ele trabalha em nós, enquanto ele molda nosso coração, nosso caráter, se a gente assim permitir, é claro. Abra sua Bíblia, então. Hoje a gente vai fazer o estudo no livro de Jeremias. Jeremias, no capítulo 18. É um texto que você talvez já ouviu falar, mas, como eu disse, a palavra do Senhor sempre se renova na nossa vida e precisa sempre ser meditada, lembrada, estudada e seguida, não é mesmo? Jeremias, capítulo 18. Jeremias era um profeta do Senhor, era um homem segundo o coração de Deus. Volte um pouquinho para a gente iniciar. Jeremias capítulo 1, onde Deus o escolhe para ser profeta das nações. Jeremias, então, no capítulo 1, já no versículo 4, nos diz o seguinte: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Aqui as palavras de Jeremias que estão registradas no livro da vida, na Bíblia, nos dizendo que as palavras do Senhor nunca ficam ultrapassadas, elas sempre são atuais. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias e até hoje a gente tem o prazer de aprender da palavra do Senhor. Dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Deus se revelou a Jeremias, então ele nos diz: antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Deus já conhecia Jeremias e se revelou a ele, falou a ele. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Então Jeremias, esse grande profeta, nos deixa palavras aqui sábias. Então lhe disse eu, Jeremias dizendo: Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Às vezes nós pensamos que somos imaturos demais, somos pequenos demais para falar de Jesus, para falar do Senhor. E olha o que o Senhor diz: Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor Deus. Então o Senhor sempre esteve com Jeremias. O Senhor sempre está comigo e com você. O Senhor sempre estará conosco. Para a gente falar dele, para nós anunciarmos a palavra dele, anunciarmos a Jesus e levar o pão da vida a muitas pessoas. Quando você está ouvindo da palavra do Senhor, você está se alimentando do pão da vida, do pão eterno. E isto é alimento para a sua vida. Jeremias 18, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Jeremias provavelmente estaria sentado, deitado, porque Deus fala: dispõe-te, levanta-te. Nos dando a entender o quê? Se a gente estiver sentado, caído, desanimado, coisas que podem acontecer muito na nossa vida, somente se a gente se posicionar, se nós nos levantarmos e seguir a Deus, é que a gente vai conseguir prosseguir com nossa vida. A gente se dispor,
a ouvir a Deus e a seguir os seus caminhos. Não seja aquela pessoa que se entrega facilmente, aquela pessoa que desanima facilmente. Olha o que o Senhor diz: dispõe-te, Jeremias, levanta-te, segue em frente, vamos à obra. Eu preciso de você em pé, diligente, acordado. Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios, é um pouco para frente da tua Bíblia. Efésios capítulo 5, no versículo 14. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te, acorda. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, sede prudentes, prudentemente olhes como andais, não como nécios. Lembram da ministração das 10 virgens, das nécias e das prudentes? Não como nécios, e sim como sábios. Então o Senhor nos diz: sejam diligentes no que vocês estão fazendo. Levantem-se, assim como o Senhor falou a Jeremias. Levanta-te e dispõe-te à casa do oleiro, que lá eu falarei com você. Então Deus quer falar conosco a partir do momento que nós nos levantarmos para ver o que Ele tem para a nossa vida. Não a partir do momento que estamos acabrunhados, desistindo da vida. Abra também sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 21. Aqui foi quando Agar foi para o deserto. Abraão a despede da sua casa, juntamente com Ismael, seu filho, que não era o filho da promessa, e ela sai rumo ao deserto. Ela é expulsa dali. Olha o que fala em versículo 21. Vamos ler a partir do versículo 14 de Gênesis. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar. Agar era sua serva, sua escrava. Deu-lhe o menino e a despediu, ela juntamente com Ismael. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte. Então pense uma mãe, juntamente com um filho pequeno, errante no deserto, andando sem rumo. O que ela pensou? Somente as piores coisas. Então ela larga o menino sentado ali embaixo de um arbusto e vai para longe dele e se senta de frente a ele. E o que ela fica esperando? A distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. Na mente dela, ela só via o filho dela morrendo de sede, morrendo com o calor do deserto e os perigos do deserto. Agar não via uma visão de Deus lá na frente. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Então ela se prostrou, ela caiu ao chão, ela sentou e somente pensou em chorar. A única coisa que ela lembrava era de chorar. Versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde estás. Ergue-te, como diz para Jeremias: levanta-te, dispõe-te. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão. Tome uma atitude, Agar. Não fique entregue à decepção, à tristeza, ao pensamento de morte, ao pensamento ruim que está vindo na sua mente. Pega o menino pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Por mais que era diante de uma situação assim desesperadora, Agar não lembrou-se de Deus. Ela esqueceu-se do Senhor Todo-Poderoso. Mas Deus ouviu o pranto dela, o desespero, ouviu a voz do menino. E Deus veio e falou: levanta-se, vamos seguir em frente.
Vamos tocar a vida, Agar. E foi o que Agar fez. Continuando aqui. Vamos ver. Então, Deus disse a Jeremias, né? Dispõe-te e desce à casa do oleiro. O oleiro, para quem não entende ou quem já conhece, é aquele artesão que trabalha com o barro, né? Quando ele diz desce, geralmente as olarias ficam mais assim nos lugares mais baixos, né? Próximos a riachos, não ficam lá nas alturas. Então Jeremias seria usado por Deus para entender o que Deus queria dizer a ele. Então Deus nos dá situações para a gente ouvir a palavra de Deus, para a gente entender o que ele tem a nos dizer. Então Jeremias, levanta-te, se dispõe, esteja pronto, preparado para me ouvir. Eu quero falar com você, mas primeiro de tudo você desce. Muitas vezes a gente quer ficar em cima, nariz empinado, se achando melhor do que o outro. Mas Deus diz que para a gente entender e ouvir a palavra dele, nós teremos que descer, baixar o nível, parar de nos achar melhor do que o outro. Temos que descer para ouvir a palavra do Senhor, prostrar-nos de joelho, aceitar os ensinamentos da palavra do Senhor, porque a gente tem muito conhecimento de livros, conhecimento de teorias, mas a gente não quer se rebaixar, não quer descer e acreditar realmente na palavra do Senhor, naquilo que Ele deixou para nós, para nosso crescimento nesta terra. Levanta-te e desce e vai à casa do oleiro. Como eu disse, o oleiro trabalha com o barro e as peças que ele faz ficam perfeitas, ficam lindas, mas para isso exige muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. E é ele quem comanda toda a estrutura de como que esse vaso vai ser moldado, manualmente, um processo artesanal. E desce à casa do oleiro. Ore, leia da palavra, busque a Deus, não se entregue, não se deixe abater e vai até a casa do oleiro. E lá ouvirá as minhas palavras. Então, quando a gente desce e vai para onde Deus mandou, lá sim, a gente vai ouvir a palavra dele, o que ele tem a nos revelar, o que ele tem a dizer a nós e o que ele tem a nos ensinar. Versículo 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Jeremias não questionou, mas eu preciso mesmo descer? A casa do oleiro é longe? O que Jeremias faz? Ele obedece. A palavra diz, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. O ensinamento de Jeremias começou a partir do momento que ele obedece, ouve a Deus e vai. Então ele chega e ele começa a observar, né, como é o trabalho de um oleiro. O oleiro precisa escolher qual é o melhor barro, porque realmente é o barro, né, que ele trabalha. Ele precisa selecionar qual é o melhor. Só que neste barro que o oleiro tira, que esse oleiro encontra na natureza, encontra neste lugar onde habitamos, né, aqui na terra, neste campo, onde estamos todos nós, o oleiro pode achar este barro com raízes, folhas, pedras, com bastante sujeira, não é mesmo? E ele precisa limpar este barro, desde que o barro assim permita, porque existem barros que não permitem ser moldados. Existem, acho que, segundo os estudos, mais de 200 tipos de barros. Mas, se não me engano, e não me foge a memória, apenas 8 tipos dão para ser aproveitado para fazer as estruturas de barro, de cerâmica, que assim chamava. Então, ele precisa limpar este barro,
porque muitas vezes dará um lindo trabalho, dará um lindo vaso, mas precisa ser trabalhado nesta massa, né? E eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. O oleiro representa a Deus trabalhando em nossa vida. Nós somos o barro. Eu e você somos esse barro, que leva um tempo de preparação nas mãos do Senhor. Volte um pouco sua Bíblia em Isaías capítulo 64, no versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Ele é o nosso oleiro, Ele vai trabalhar em nós. Mas nós precisamos passar pelo processo de limpeza, de purificação. E Deus, aqui o que o oleiro estava fazendo? Estava entregue. Deus sempre estará entregue para nos moldar, nos limpar, nos preparar para nos tornarmos uma obra-prima nas suas mãos. Versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então aqui, se a gente perceber, ninguém briga por causa de barro. Nós então somos sem valor algum. Como eu disse antes, não adianta a gente se achar melhor, se achar superiores. Para o Senhor, nós somos barro. Claro, somos preciosos para Ele, mas neste ensinamento, Ele quer nos ensinar que nas mãos dEle, nós somos o que Ele deseja que a gente seja. E neste ensinamento de Jeremias, Ele sendo o oleiro, nós não passamos de barro. Nós viemos do pó da terra, Ele formou Adão do pó da terra. Quem somos nós para querermos sermos superiores uns aos outros? Não é mesmo? E Jeremias, olhando ali o oleiro trabalhando no barro, o que acontece? O vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos. Sabe quando o oleiro está trabalhando ali naquele vaso? Então aqui já diz o vaso, né? Então já estava quase moldado, quase formado. E esse vaso se quebrou. Ele se desmontou, ele se desregulou, se quebrou, aqui diz. Estragou na mão. Pode acontecer sim, de eu e você estarmos no caminho do Senhor, sermos sendo trabalhados pelo oleiro, que é Deus, e acontecer de a gente se quebrar, a gente sofrer rachaduras, rupturas pelos pecados, pela fofoca, pela blasfêmia, pela ira, pelas contendas, a gente se perder no meio da sujeira e se quebrar. Não quer dizer porque nós estamos junto com Deus que esse vaso não vai se quebrar. O oleiro está ali trabalhando e pode acontecer sim, deste vaso se desmontar nas suas mãos. Mesmo Deus estando junto, modelando. E o que acontece? Será que Jeremias pensou assim, agora o oleiro vai descartar esse barro, vai jogar fora? Não, não é isso que o oleiro fez. Não é isso que Deus fará conosco. O que o oleiro fez? Ele tornou a fazer dele outro vaso. Deus conserta. Deus pega novamente e começa a trabalhar novamente em nós, para fazer outro vaso, de acordo com a vontade dele, segundo bem lhe pareceu. Ele que vai mandar, ele que vai dirigir o rumo das nossas vidas. O barro não disse, pare de me esmagar, eu não quero ser esmagado. Por que você está me esmagando? Estou ficando espremido aqui nessa situação. O barro deixa o oleiro trabalhar com ele. Por mais que ele se desmonte, o oleiro junta novamente, começa a trabalhar nele novamente,
até que ele fique na forma que o oleiro deseja. Quantas vezes forem precisas trabalhar nele? Então, com paciência, o oleiro com suas mãos vai moldando esse barro, até que ele se torne um vaso no jeito, no formato, na maneira que o oleiro deseja. Basta que o barro permaneça nas mãos do oleiro, que eu e você permaneçamos nas mãos do Senhor. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Deus ensinando a Jeremias, né? É isso que ele quer dizer. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Ele trabalha em nós. E na palavra dele, ele declara isso, que ele trabalha em nós. Às vezes Deus não faz muito por nós e nós pensamos assim, mas por que Deus não faz nada por minha vida? Por que nada acontece? Por que eu me sinto um vaso quebrado? Por que eu me sinto sem o óleo da unção dentro de mim? Porque eu não me permito ser moldado pelo oleiro. Eu não me levanto como Jeremias fez e obedeço a Deus. E eu não me permito que o Senhor me molde, que o Senhor trabalhe em mim. Eu sou aquele barro ruim muitas vezes, que não quero que o Senhor me molde. Então aqui essa palavra nos ensina que Ele trabalhará em nós a partir do momento que nós desejarmos buscá-lo, desejarmos mudança de vida. Ele vai consertar, Ele vai tirar todas as rachaduras, mas é somente o oleiro que pode fazer essas coisas. Abra um pouquinho à frente sua Bíblia, onde Jeremias mesmo, ele escreve o livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias, um pouco à frente. Capítulo 3, versículo 1. Eu sou o homem. Aqui ele convidando o povo a reconhecer o seu pecado. É um texto lindo, você pode ler depois na sua casa. Eu sou o homem que via a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Antes de ser moldado, é assim que a gente é. Um barro em trevas. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus é misericordioso. Nós somos às vezes tão teimosos, às vezes nós somos tão desobedientes, que só as misericórdias do Senhor para nos salvar. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. É somente no Senhor Deus que nós devemos esperar. Seu Filho amado Jesus, que se entregou por nós na cruz do Calvário. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Você está esperando pelo Senhor? Espera no Senhor? Ele é bom para a alma que o busca. Busque a Deus enquanto você pode achá-lo, enquanto pode encontrá-lo. Aqui a palavra dele continua nos dizendo: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, Deus continua ensinando a Jeremias: olha, Jeremias, quando eu falar a respeito de uma determinada cidade, de uma determinada região, um determinado reino, para o arrancar, derribar e destruir, então Deus está com planos de destruir aquela cidade, destruir aquela nação. O que ele diz? Se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, então existe muita maldade, muito pecado em um determinado lugar, Deus sim, ele pode tomar as providências dele. Mas ele fala: se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Buscai ao Senhor, arrepender-se.
voltar atrás, pedir perdão dos erros cometidos, dos pecados cometidos. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para edificar e plantar, se Deus falar que aquela nação vai ir bem, tudo vai frutificar. E se esta nação fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que havera dito que lhe faria. Está vendo como depende de nós? Todas as bênçãos do Senhor depende de mim, depende de você, depende de todos nós obedecê-lo, buscá-lo. Versículo 15, o que o Senhor nos diz? Contudo, todos, o do meu povo, ele está dizendo que todos do meu povo se têm esquecido de mim. Deus nos dizendo, nós estamos esquecendo-se dele. Não se esqueça de Deus em nenhum momento da sua vida. Queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas. Somente a Deus, nossa adoração, nossa oração. A Deus Pai, Jesus Cristo Filho e o Espírito Santo que vive em nós. Que você possa fazer aquilo que você nasceu para fazer, obedecer a Deus, ouvir a voz dele. A partir do momento que a gente obedece, ele falará conosco, nós entenderemos o que ele quer nos dizer através de pequenos acontecimentos do dia a dia. Ele deseja que a gente busque e que nós possamos ser, sim, o santuário de Deus. Ele habita dentro de nós, o Espírito Santo de Deus habita dentro de cada uma de nós. Então, que nós possamos entender que não há outro Deus, não há ninguém que possa nos moldar, mudar a nossa história. Porque como o oleiro faz os rumos da nossa vida, as formas da nossa vida, é o oleiro, é Deus quem vai traçar essas formas, é Deus quem vai nos moldar, até que nós fiquemos prontas e prontos para ser um vaso precioso nas suas mãos, para que nós possamos estar nos lugares mais belos, estar nos lugares mais preciosos. Nós precisamos deixar-nos moldar pelas mãos do oleiro. Deixe-se moldar pelas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Amém.